Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de, nesse momento, me propor a responder a seguinte pergunta: como calcular quantas pessoas podem assistir aos cultos na minha igreja? Afinal de contas, com o novo decreto estadual de número 55.240 de 2020, decreto este que foi sancionado pelo governador recentemente, eu estou gravando esse vídeo dia 15 de maio de 2020, e este decreto saiu esta semana. Estas são regras que valem até um novo decreto ser emitido. Lembrando que este decreto precisa ser observado a rigor quando as leis municipais são mais brandas. Agora, se as leis municipais forem mais duras, como é o caso de Porto Alegre, fica valendo as leis mais rígidas. Portanto, a explicação que eu vou dar aqui se aplica à grande maioria das igrejas da Associação Sul-Rio-Grandense, mas não se aplica, por exemplo, às igrejas localizadas na capital gaúcha. Mas vamos lá, como é que eu calculo quantas pessoas podemos ter na nossa igreja com base nesse decreto? Esse decreto diz que 25% da capacidade é o número máximo de pessoas que pode ter dentro da igreja. Eu aqui tenho uma planta baixa e gostaria de mostrar para você quantos metros quadrados temos na nave da igreja. Como calcular? Porque a capacidade de uma igreja vai ser exatamente 1 metro quadrado de área construída por pessoa. Portanto, uma igreja que tenha 100 metros quadrados de área dentro de sua nave, ela vai poder ter 25 pessoas. Porém, outras ressalvas precisam ser feitas. Eu hoje vou mostrar o principal do cálculo. Como é que a gente faz para calcular a metragem de uma nave? Bom, a mesma nave que nós temos aqui, né, esse desenho, você percebe que a nave está à direita, a entrada da nave está à extrema direita e o púlpito está exatamente no meio do desenho. Está muito claro, os bancos estão todos virados para frente, está tudo certo. O comprimento da nave está na nossa horizontal e a largura da nave está na nossa vertical. Esta mesma nave em planta baixa está aqui. Nós precisamos localizar qual é o comprimento e qual é a largura e fazer uma razão simples, uma multiplicação simples entre largura versus altura. Pois bem, como é que a gente faz para descobrir? Aqui eu vou dar um zoom nesta área vermelha. Estamos naquela área vermelha agora. O comprimento, você vai sempre localizar uma linha de toda essa nave ou de toda uma planta. Você vai localizar uma linha que começa na parede de trás, a área útil da nave, e vai até o púlpito. Então, nós localizamos essa linha, neste caso dessa planta, está exatamente no meio. E a largura está exatamente aqui. O que nós precisamos multiplicar é largura vezes comprimento, aliás, né? Comprimento. Largura versus comprimento. E está aqui uma e está aqui a outra informação. Pois bem, qual é o cálculo aproximado de pessoas que cabem nessa nave? Vamos lá. 9,10 de comprimento e 7,8 de largura. Portanto, praticamente 71 metros quadrados. Aplica-se a isso o percentual de 25, ok? 25%. Vai dar 17,8. Resposta: esta nave, apenas 17 pessoas podem assistir o culto. Então está resolvido? É só fazer esse cálculo? Quem dera fosse, mas não é só isso. Tem um pequeno detalhe: o distanciamento entre as pessoas, segundo a recomendação da divisão sul-americana da nossa associação, é de 2 metros entre as pessoas, mesmo membros que são da mesma família. Neste caso, eu coloquei aqui 3 pessoas representadas por 3 bolinhas. Está aqui a primeira pessoa, está aqui a segunda pessoa, está aqui a terceira pessoa. Essas 3 pessoas precisam estar a 2 metros de distância cada uma. Você percebe que esse banco ficou inútil, porque esses dois, o intervalo entre bancos é muito pequeno. Então, nós tivemos que colocar a pessoa mais lá para frente. E nesse caso, ela fica um pouco mais de 2 metros. O problema é que se ela ficasse nesse banco, ela ficaria um pouco menos de 2 metros. E não é o que a gente quer. Logo, visualmente, você percebe facilmente nesta igreja que vai realmente caber aí umas 15 pessoas. Talvez, no máximo, 15 pessoas. Ok? Esses são detalhes muito importantes a serem observados, juntamente com diversos outros
diversas outras orientações que nós fornecemos aos pastores da Associação Sul-Rio-Grandense. Eu espero que este pequeno exemplo possa ter servido para te ajudar a calcular como é o caso da tua igreja. Que Deus te abençoe ricamente.